Seja bem-vindo ao Nossa Arte, Nossa Gente. O tempo voa, né, gente? Já são 2 anos de programa. Mais de 40 artistas passaram por aqui. Alguns eu conversei presencialmente, outros o contato foi virtual, mas foi com o mesmo amor, a mesma dedicação que nós fizemos o programa para vocês. E hoje eu quero agradecer aqui a todos os parceiros, todas as pessoas que colaboraram para que nós chegássemos a esses 2 anos. Agradecer ao Alexandre Lobato, ao Fábio, agradecer a Tereza Marques, agradecer ao Silvano Viana, a Larissa, Emília Jacó, a Juliana, Lorena Ferreira, a Priscila. Gente, são inúmeras pessoas que eu devo agradecer, que estiveram comigo, estão comigo aqui na TV Nazaré. E hoje, gente, eu quero agradecer também a você que nos prestigia, você que esteve sempre aqui com a gente, nos dando esse feedback nas igrejas, nas ruas, nas redes sociais e mostrando o que é o nosso trabalho para você. Quando eu recebi esse desafio, dado pelo Marcos Valério, eu confesso para vocês que eu não sabia em que poderia dar. Confesso que tremi na base. Se eu melhorei como apresentador, não sei. Mas eu sei que eu aprendi muito sobre vida, sobre amizade, sobre superação. E, acima de tudo, uma das coisas que fica muito claro para mim, que a gente aprende mais ainda que fazer arte só é possível quando a gente consegue ter a união e a empatia com o outro. Então fica o agradecimento também a você, artista, que participou do programa. Muito obrigado por todos os convites que foram feitos e que foram aceitos e que vocês estiveram comigo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Mas olha só, no programa de hoje, eu começaria dizendo o seguinte, que nós já entrevistamos aqui, já conversei com cantores, cantoras, atrizes, escritores, mas faltava o quê? Faltava um representante das artes plásticas. E é com prazer imenso que eu vou conversar agora com ele, que vai nos explicar um pouco mais do trabalho dele, que é o Apolo Neves. Seja muito bem-vindo, Apolo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. O prazer é todo meu. Apolo, tem algumas coisas que eu achei muito interessante do teu trabalho e a gente fala muito da relação do artista com a família. E uma das coisas do teu release que eu estava observando é que você fala de um convite que foi feito pelo teu avô, foi isso? Para iniciar, não sei se foi uma exposição. Me explica o que foi isso, como foi esse convite? Primeiramente, na verdade, eu estava mais ou menos com uns 12 anos, sendo que na minha família já é uma família de artista, tanto com os pés como as mãos, que eu sou filho do Neves. Meu pai foi eleito o maior ponta esquerda do século XX do futebol paraense. Que legal! Né? E aí, o pai dele, meu avô, como eu treinava na escolinha, né, de futebol, desde criança, mas aos 12 anos, eu estava até brincando bola na rua, na época que dava para jogar um pouco de bola na rua. E aí meu avô vinha andando na beira da calçada e me chamou. E aí foi quando ele me convidou. Ele sabia que eu estava já fazendo uns desenhos, algumas coisas desse contexto aí, né? E ele me convidou e falou assim, olha, vai lá na minha casa amanhã, tal hora de tarde, que eu quero conversar contigo, estou sabendo que tu estás desenhando e tudo, e eu quero começar a mostrar um pouco dos meus trabalhos. Meu avô, o Luiz Gonzaga Neves, que também escreveu um único livro para a família, né? E aí tem também os quadros dele que tem no Museu de Belém, os 2 Mas quadros esses dele. Desenhos que você fazia até então eram desenhos livres, não Era tinha desenho técnica livre. nenhuma. Não necessariamente técnica, né? Na verdade, a criança ela vai desenvolvendo a sua própria habilidade, Sim. a técnica, o seu jeito de fazer. Então, eu tinha meu jeito, os desenhos e tudo. E quando chegou na casa dele, e aí ele já me mostrou, a primeira vez que eu vi, ele fez uma pintura com o dedo, eu já fiquei encantado.
E eu tinha escolinha quase todo dia. E eu fui deixando aos poucos de ir para a escolinha para ir para as aulas de pintura com meu avô. E nisso, já aos 12 anos, ele já iniciou, já fazendo ali, me levando para as galerias, foi me educando desde esse período aí, com os 12 anos, foi me educando, até levando para as galerias desde cedo, apresentando técnicas novas e tudo mais. Mas você recorda mais ou menos assim, qual foi a primeira exposição que ele te levou, o que é que tinha nessa exposição? Olha, naquela época, ele tinha muita ali antiga, que inclusive é aqui perto, para cá, nesse contexto aqui, perto daqui da Trindade, a Galeria Debré, que foi uma primeira galeria de Belém, né, pelo Pinto Guimarães, que era muito amigo dele. E tinha o famoso café da tarde, os cafezinhos da tarde, que é aquele costume que ele tinha, de ir na casa dos amigos deles, que eram artistas também. E essa Galeria Debré tinha lá umas exposições permanentes, de vários artistas. Sim. E aí eu ia com ele para lá, na primeira vez que eu fui para lá, e disse, olha, eu vou bater um papo aqui, conversar um pouco com o Pinto Guimarães, né, que era um outro grande artista também, maravilhoso. E eu quero que você não olhe, mas você observe. Então, depois eu fui meio confuso, tentando entender o que ele dizia com isso, né? Não quero que você olhe, eu quero que você observe, que é totalmente diferente. Vá observar cada quadro, depois você vem para cá. E aí, eu ia observando os quadros e tudo. Então, a observação, ela me ajudou muito. Até encontrar a minha própria identidade, que eu tive um pouco de crise, para encontrar um pouco a minha identidade. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante, viu, gente, quando eu conversei informalmente, né, com o Apolo, você falou que existe uma diferença, porque assim, quando a gente é de uma outra área, uma outra linguagem artística, a gente mistura tudo, né, engloba tudo. Você falou que existe uma diferença entre a pintura sacra e a pintura religiosa, não foi isso, mais ou menos? Fala um pouquinho para o público de casa, qual é a diferença, né? Porque, assim, é uma comparação, eu disse uma diferença que vale a pena a gente saber. É que, na verdade, a arte sacra, ela conduz ali o cristão a mergulhar na liturgia, no rito, Sim, no ritual. Entendi. Entende? Convida ali o próprio cristão a mergulhar ali, a caminhar no ritual religioso cristão, né? Enquanto que a pintura religiosa é a expressão de fé do artista. Agora, definindo a tua arte, né? Porque assim, olha, gente, se vocês estão observando, nós temos já aqui atrás uma obra dele, tá? Essa aqui é a obra dele, olha, uma Nossa Senhora de Nazaré belíssima, tá? Mas todo artista ele tem a sua digital, né? E ele imprime nesse trabalho alguma coisa que quando as pessoas olham dizem assim, olha, isso aqui é bem do Apolo, né? Se você tivesse que dizer assim, as pessoas reconhecem meu trabalho pelo quê? Olha, na verdade, depois eu vou até falar um pouquinho, assim, bem, mas da questão do meu estilo, quando eu comecei a pintar, junto com meu avô, e eu estava muito em busca de pintar igual os grandes gênios da pintura. Sim. Né? E eu entrava em crise, eu cheguei a entrar em crise uma vez, enquanto eu passei uns anos parado, porque eu não estava mais conseguindo. E eu precisava, na verdade, tentar entender que eles tinham o jeito deles de pintar. Eles tinham um modo de pintar. E então, a minha muñeca não ia para o lado simétrico das coisas. Sim. Ia para o lado assimétrico das coisas, sabe? Então, era um jeito, uma forma que eu estava tentando buscar, que eu ainda não tinha me encontrado, e que eu fui caminhando durante muito tempo, depois eu consegui entender aonde é que eu me enquadrava. Eu tinha que me aceitar o meu jeito como eu pintava. Ou seja, não era eu que tinha, não era a arte que dominar, era eu que tinha que dominar a arte. E na verdade esse conceito é para a vida, né? Isso. É para a vida, a gente aceitar as nossas limitações, saber o que é que a gente pode, quais são as nossas características, né? Isso. E foi no final de tudo, de toda essa busca, que depois eu entendi. E eu construí essa frase que feliz o artista que busca, que encontra a sua identidade. E depois que eu encontrei,
Tanto é que esse quadro aqui, na verdade, eu tenho outras pinturas também, né? E aí, isso aqui é só uma delas. Foi verdade, eu acabei bebendo um pouco da fonte de alguns artistas do passado. O pintor expressionista, né? Abstrato expressionista, que era o Jackson Pollock, que era um pintor nova-iorquino, que ele transfere a pintura de vanguarda, que antigamente era em Paris, e levou para Nova York em função do expressionismo abstrato. Então ali eu tentando entender muita coisa, e eu sou muito assim movido pela arte sacra, arte religiosa, eu sou muito puxado para esse lado. Isso me identifica muito, me representa muito. E eu queria fazer um pouco dessa mistura disso tudo, né? Mas sem fugir também muito do figurativismo. Sim. Porque é necessário ter um pouco a aparência, a figura do que você quer realmente ali expressar. Certo. Mas eu queria fazer um pouco dessa mistura porque foi uma experiência. Porque a arte, ela é uma ciência. E por essa ela é uma ciência, ela vive da experimentação. Então, toda a ciência, ela vive dessa experiência, dessa experimentação. Então, por isso que a arte é uma ciência. Então, eu fui experimentando. Novo jeito, novas técnicas. Eu cheguei a esse contexto aqui, que o resultado me agradou muito, né? Esse quadro hoje, ele é um acervo da família Mota, né? Então, hoje, eu confesso que eu tenho muitos quadros desse contexto aqui e tenho outros tipos de quadros de outros contextos também, mas também religioso, cultural, folclórico. Agora, numa das nossas conversas, eu recordo, gente, que o Apolo ele falou que o trabalho dele tem 3 pilares, né? Explica mais ou menos o que é isso que você... Esses pilares, na verdade, eu acho que quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa, né, levantar ali, né, ou seja, pilar para poder fazer o outro andar e tudo mais. Então, na pintura, para mim, não é diferente. Então, eu tive que construir, nessa busca toda de técnica e tudo mais, também tem a questão da temática, porque não é só, digamos, o estilo, a técnica, mas o que identifica também as facetas da arte, as diferenças de uma escola para outra, sabe? Escola renascentista, barroca, romântica e tudo, é também a questão da temática. Sim. Então, o que acontece? Na verdade, eu busco, dentro do meu desse sustento, a filosofia, a arte e a religião. Por que a filosofia? Porque eu mergulho na filosofia da arte para poder melhor entender aquilo que eu quero expressar, aquilo que eu quero deixar enquanto marca do Apolo Neves, enquanto formação para a pessoa que vê, enquanto evangelização através da arte para a pessoa que vê. Então, tudo isso está infiltrado, a filosofia está infiltrada em todo o espaço. Então, eu tento buscar dessa forma para poder justamente unir com a arte, que é a própria técnica e a temática, e a religião, que é a própria a questão da figura, da santidade, né, do Cristo, de Maria, né, os apóstolos, os santos, os discípulos. Então, existe um detalhe ali, num santo que tem algo que marcou muito nele. Sim. Então, isso é uma característica. Então, eu tento trabalhar dentro dessa característica, de uma forma, de uma outra visão, de um outro jeito, mas que não possa fugir da essência. Certo. Não possa fugir da essência. Né? Por exemplo, Santa Rita, a rosa, mas tem um outro jeito, alguma forma de como a gente pode trabalhar ali, não só segurar numa rosa, mas a representação, né, disso. Que não possa fugir também da essência, que busque essa técnica, que busque essa inovação, mas que não possa fugir da essência. Agora, tem um fato curioso do trabalho do Apolo, gente, que é dele fazer pinturas ao vivo, né? Isso. Inclusive, você já me contou que teve um casamento, alguma coisa que você pintou, foi o primeiro casamento que foi feito isso, né? Agora, vocês imaginam, gente, como deve ser, né, você, de repente, ser contratado e vai ali, você não sabe nem o que vai acontecer, mas você vai pintar alguma coisa ali naquele momento. O que é esse momento para você enquanto artista? É algo assim que é maravilhoso, é contagiante e é inspirador. Acima de tudo, é inspirador. Por que isso? Porque, na verdade, quando eu estava na pintura do Cira, a primeira vez que eu fui pintar, eu fui entrevistado por uma pessoa ali naquele momento da pintura e ele me perguntou
Se o barulho todo do Círio ali, aquela gritaria, água, né? Olha a corda e aquela coisa toda, e eu tentando, isso não te atrapalha, Paulo, isso não vai te atrapalhar, eu estou pintando. Eu digo, não, isso tudo eu canalizo para o quadro. Que legal! Eu pego tudo isso aí com motivação e jogo na pintura, né? Ou seja, eu tento me readaptar, ser resiliente nessa hora e pegar tudo isso e pintar. E aí eu sou um dos pioneiros a fazer essa pintura do Círio ao vivo, em 2 minutos e meio mais ou menos. A primeira pintura foi em 2014. Sim. Né? Em 2014. E aí na procissão, na passagem eu pintei, 2015, 2017. E no casamento, agora falando do casamento, eu também sou, eu acho que até agora eu sou um pioneiro nessa pintura de pintar durante um casamento. Eu já pintei mais ou menos uns 6 casamentos, 6 ou 7 casamentos. E o primeiro foi na verdade foi um convite. Mas o que é que tu pintas? Tu pintas o casal na hora, a entrada? O que é que acabas pintando? Na verdade, eu fico atrás, Sim. Bem lá atrás da igreja, e no dado momento que está acontecendo o casamento, eu registro todo o acontecimento. Que legal! O altar, o casal, as pessoas lá em cima do altar, o padre, sabe, os elementos que tem no altar, religiosos, o fundo, a pintura, o que tiver ali no fundo, eu vou registrar. Se tiver uma pintura no fundo, já pintei em muitas igrejas por aí, sabe, e registrando o casamento ao vivo. E quando os fotógrafos olhavam, eu nunca tinha visto isso aí, isso é novo e tudo, né? Não, digamos que está surgindo agora. Então, e bora ver se essa moda pega. E aí eu fui pintando naturalmente. Agora tem uma questão também, né? Geralmente assim, quando deves ir para um momento como esse, contratado, né, para pintar ao vivo, já vais com uma ideia. Já aconteceu, por exemplo, assim, não, eu vou chegar em tal local, não digo nem casamento, mas eu vou pintar, por exemplo, no Círio, vou pintar isso. E de repente vira outra coisa que não estava prevista. Já aconteceu na hora. Sério? Na hora. Porque a gente tem que entender, enquanto inspiração, que na verdade existe uma frase aqui do Picasso que eu vou falar aqui, que é interessante, e que diz assim mesmo: vou pegar meu pincel, melar na tinta e vou levar na tela. Nesse espaço de tempo entre a tela e o pincel, se a inspiração chegar, ela será bem-vinda. Então, eu vou com a coragem. Eu não sei mais ou menos o que vai acontecer. Já me perguntaram, Paulo, já sabe o que eu vou fazer isso? Não. E ficava me olhando, mas não sei, mas eu vou. Que barato. É interessante que essa questão do você... A gente tem que tentar entender também que a gente tem que ter autoconfiança. Sim. Porque às vezes acaba soando de uma forma muito errada isso, mas não é. A gente tem que ter autoconfiança. E a arte flui, né? Isso. Você já sabe o que vai fazer. Né? Eu digo assim, talvez não saiba o que vai pintar, mas você já sabe o que tem que fazer. E vai nesse contexto. Vai com medo, mas vai. Né? E aí, foi um desafio. São inúmeras exposições, são mostras, mas teve assim alguma que marcou mais? Que você possa dizer assim, nossa, aquela exposição para mim, até hoje, é a que mais me impressionou, que mais me alegrou. Tem alguma? Eu não digo assim, eu vou citar pelo menos uma ou duas, mas eu não digo só uma ou duas, mas digo todas, porque sempre foi um fruto de algo assim, como um partejar, sabe? Uma coisa assim, que realmente sai, não do ventre, mas do que eu digo do coração e da mente, né? Que é essa ligação da arte, entre a mente e o coração, as coisas vão... Eu digo que na Casa de Plácido, teve uma exposição lá, Extremo da Dor, Extremo do Amor, que foi contando um pouco essa passagem aí, né, da Semana Santa. Sim. E algumas situações de Jesus, como ele comendo peixe. Eu criava umas cenas que não era comum, não é comum, porque tem que sair um pouco daquilo que já se vê sempre. Então eu fui até questionado, Paulo, qual é a próxima obra? Jesus comendo peixe no meio dos apóstolos. Comendo peixe, aí metendo a boca no peixe. Depois da ressurreição, ainda comeu peixe assado. E que ele fazia mesmo, né? E o que ele gostava muito, Jesus gostava muito de peixe assado. Então eu queria
trazer muito isso, olha só a sacada, trazer muito essa questão do humano, porque se torna muito mais próximo da gente. Com certeza. Se torna muito mais próximo, sabe? Você saber que você está olhando para um quadro, Jesus comendo um peixe assado, e como tem um outro quadro que eu fiz também, Jesus assando um peixe com os apóstolos ao redor da fogueira. São cenas assim que vai criando e eu vou tentando mergulhar nesse contexto. Geralmente não, quando eu vou fazer cenas, eu leio a passagem do Evangelho, eu busco a meditar, a refletir, e eu disse, eu quero algo diferente, eu não quero aquilo que já é de sempre, quero ver uma coisa diferente. E dentro desse diferente acaba surgindo essas cenas aí. Da tua arte, o que é que você pretende colher, né? De tudo isso que você semeou, o que é que daqui a um tempo você vai dizer assim, poxa, olha, isso daqui realmente eu colhi e que caramba, que maravilha que eu abordei isso, que eu fui por esse caminho. O que é que tu pretendes? O que é que tu pensas no futuro com tudo isso que tens te proposto a fazer com a tua arte? Ultimamente, a gente tem vivido uma situação muito difícil pela pandemia, pessoas que a gente perdeu. A gente achava que talvez com isso muita coisa mudaria. Sim. Mas infelizmente não mudou. Algumas coisas acabaram se acentuando cada vez mais. Então, eu digo, eu enquanto artista, eu tenho a missão e o dever e a missão de, nem que seja de uma vez por todas, mas aos poucos, tentar deixar uma semente evangelizadora no coração daquele que fica diante da minha obra. Que ele saia dali se questionando. Antes de se encontrar, que ele se questione. Com certeza. Por quê? Porque a arte, ela é isso. Uhum. Antes de eu colocar aqui a pintura em si, o elemento, ela já foi pintada há muito tempo na minha memória. Eu estou externando aquilo que já estava aqui. E quando aparece algo no meio ali, é porque algo já foi também fluindo, a inspiração chegou e aí foi acentuando cada vez mais aquilo que já estava o projeto. É um projeto que já está feito. Uhum. É que nem eu, você, nosso irmão aí em casa, a gente foi um projeto. Um projeto que estava no coração já de Deus. Foi um projeto que já estava no coração dele. Ele só realizou. Com certeza. Então, ou seja, de uma forma muito especial e única, a gente é essa pessoa, essa obra de arte viva de Deus. Então eu quero, de uma certa forma, que a minha arte, ela não só seja esteticamente ali, adequada aos olhos de quem vê, mas acima de tudo, que seja também canal de transformação. De deixar algo, uma semente, uma mensagem, que a minha arte possa contribuir com cada ser humano, tanto na sua formação humana, religiosa, mas que deixe algo ali para transmitir. Tem uma coisa que também está me alegrando muito, gente, porque eu nunca conversei com alguém que já pintou capelas, né? E é uma das coisas que você já fez também, né? Me conta como é que foi isso. A pintura em capela foi o primeiro convite que eu tive, foi para fazer a pintura da Capela Santíssima na paróquia São José de Luz, que é a minha paróquia, que eu amo muito, gosto muito, que eu sou de lá, fui criado lá. E a minha felicidade foi ter recebido esse convite. E tem todo um significado, tem toda uma simbologia ali, né, teológica e tudo mais, representando tudo, cada elemento tem um significado. Fui também pintar a capela lá no Rio de Janeiro, né, na paróquia, convite do Frei Josué, do Padre Josué e do Padre Cláudio. E foi uma experiência muito boa também.
alguns convites, quadros que eu já mandei para lá, participar de leilão lá para ajudar Que justamente legal. na igreja. Já é o 6º quadro que eu mandei. Até ano passado eu mandei o 6º quadro, né? Foram quadros que eu já mandei para lá, para fora, para poder participar desse leilão, que acaba também ajudando na manutenção da paróquia, ajudando na manutenção ali, e consegue ali fazer o leilão e essa ajuda, essa contribuição para a própria igreja. Que legal, que legal. Meu querido, eu quero te agradecer, tá? Imensamente, tá? Eu vou quebrar o protocolo, gente, e apertar a mão desse moço aqui, tá? Porque foi uma emoção muito grande estar aqui com ele. Eu estou vendo aqui o olhar dele aqui lagrimoso, aqui emocionado de falar desse trabalho. Muito obrigado mesmo, mais sucesso para você, mais reconhecimento e que mais capelas surjam, mais quadros, mais casamentos. Obrigado por tudo, viu? E olha, gente, vocês estão observando aqui atrás, já tem uns instrumentos aqui, né? Então, daqui a pouquinho, logo após o apoio cultural, a gente vai conversar com o Ministério de Música Seráfico. Então, vocês fiquem aí nesses 2 anos de Nossa Arte, Nossa Gente, e a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouco mais.